tá bom? Então, hoje o tema da live é comunicação. E a gente vai sortear um aplicativo muito legal que se chama... Estão me ouvindo pelo Insta? Pelo Face já estão te vendo. Pelo Insta, estão ouvindo, pelo menos? Eu acho que... Eu tô te ouvindo, então eu acredito que sim. Ah, então tá bom. Então vamos Paty, dá embora. para ouvir a Andrea? Vamos só esperar aqui se elas estão te ouvindo. Fala alguma coisa? Oi, vamos lá. O Vambora. Facebook tem do Cipteia. Cipteia Autismo. Vocês podem encontrar lá, tá? Estão ouvindo a Andrea, mas não estão vendo. Então, assim, quem quiser continuar por aqui só ouvindo, quem quiser vê-la, vai pro Facebook. Então, a gente fica olhando aí nas duas câmeras. Quem tá no Facebook, oi, pessoal. A gente tá fazendo uma live do serviço, tá no o perfil, tá o Cipteia, né? Que é o perfil do local onde eu trabalho, e o meu perfil pessoal, né? Então, a gente vai fazer uma live com a nossa fonoaudióloga Andrea. A gente trabalha num serviço de intervenção precoce com crianças com risco ou já com diagnóstico de autismo, na faixa etária do que a gente chama intervenção precoce, né? Que é do 0 até os 5 anos. E a gente vai fazer uma live para falar um pouquinho sobre o tema de comunicação, tá? Então a gente faz um sorteio também nas lives. Hoje a gente vai estar com a parceria do Game Fono, no Instagram é @gamefono. É um aplicativo, tá? Que serve para a gente estar trabalhando comunicação com as nossas crianças, um aplicativo pago. Então a gente realizou uma parceria com eles, onde eles vão estar disponibilizando um acesso para a ganhadora do nosso sorteio, tá bom? Então quem não tem Facebook pode continuar aqui Não pelo tem Instagram. problema, vocês vão me ouvir aí. Isso, vocês não conseguem ver a Andrea, mas vocês vão ouvindo ela, tá bom? Então vamos começar. Peço para Paty ou para a Edina contabilizar o nosso tempo, me avisar quando tiver 30 minutos de live. Se bem que agora hoje eu tô com o computador, acho que no Instagram travou, até eu. Bom, então vamos. Ih, agora eu não ouço você, Amanda. Tá me ouvindo? Tô. Mas eu acho que eu vou colocar o áudio pelo Facebook. Vai que trava aí você de novo. Ana, por favor, põe o áudio pelo Face. Enquanto a Ana vai te ajudando aí, tá travando, né, no Instagram. Ainda bem que a gente tá fazendo pelo Facebook. Pessoal, quem quiser, não é a sua internet que está ruim, é o Instagram mesmo que tá difícil. Mas o Facebook tá funcionando normal, tá? Então a gente pede, quem tiver Facebook, entra. Hoje a gente não tá pelo YouTube, semana que vem a gente vai estar. Quem tiver Facebook, acessa lá, Cipteia Autismo, procura o perfil e vai estar online lá. Agora foi. Agora tá aparecendo. Acho que vou pegar Bom, dois vamos lá. fones. O que você acha? Não precisa? Não Vocês estão dá. me ouvindo pelo Insta também. Então, vamos lá, vamos Tá continuar. bom. Então Eu vamos entendo lá, tudo. gente. Por sorteio, eu quero que vocês comentem o nome de vocês, primeiro e segundo nome, para a gente estar realizando o sorteio, tá? Então vamos começar. Hoje o tema da comunicação. Então, ideias, sentimentos, tudo que a gente tem intenção de comunicar e partilhar com uma outra pessoa. Então, isso que a gente chama de comunicação, tá? E aí, tem vários tipos de comunicação, né? Tem a comunicação que a gente chama de não verbal, tá? É quando a gente não utiliza de palavra, nem falada, nem escrita, para estar fazendo essa comunicação. Como que a gente faz? Através de gestos, através do olhar, através de sinais, através de imagens também, tá bom? Expressões faciais. Uma coisa que a gente usa muito na internet, aqueles emojis que se fala, né? Aquilo dali é uma comunicação, que a gente está comunicando sentimentos, né? Fala, às vezes, através daquelas figuras, tá? E o choro também, né? É uma forma de comunicação, inclusive muito usada pelas nossas crianças, né? Que acabam não desenvolvendo outras formas e acabam utilizando o choro como uma forma de comunicar, tá? E toda essa comunicação não verbal, ela acontece, né, no desenvolvimento antes de iniciar a comunicação propriamente dita verbal, que é a vocal,
né, na criança, e depois a escrita. Então, elas são pré-requisitos, né, para a gente desenvolver a comunicação verbal, tá? E aí tem a comunicação verbal, que a gente vai falar depois, né, que aí já utiliza da palavra falada vocalmente ou a palavra escrita. E também tem a questão da comunicação alternativa ou aumentativa. Eu estou usando aqui minha cola para não esquecer nada de falar para vocês, tá? A E eu tô aqui comunicação anotando. alternativa ou aumentativa, tá? A gente acha assim, meu filho vai utilizar essa comunicação, ele não vai falar? Não é isso, tá? O que acontece é que, às vezes, essa demora de surgimento dessa comunicação vocal, né? E ela causa muito problema para a criança, porque ela quer comunicar, ela não consegue ser entendida, e aí ela entra nas birras. Tem muita birra e choro por acesso a item, né? Que a criança não se comunica e ela tem aquele comportamento, ninguém entende. Vocês imaginam a angústia dela, né? Então, a gente sempre utiliza até como uma forma de suplementar, dar uma ajuda, tá? E estimular que ela aumente a comunicação vocal futuramente, tá? Ela é super importante, tá? E outra coisa, o uso dessas linguagens que a gente chama, que é através do PECs, aquelas figurinhas, né? Que a gente usa. E as pistas visuais são super importantes. A gente sempre fala de pista visual, né, para as crianças, porque quando ela não se comunica vocalmente, né, e a gente precisa fazer com que ela nos mostre alguma coisa, aquelas pistas visuais que a gente tem na própria rotina ajuda bastante, né? Que às vezes ela está querendo, por exemplo, ir ao parque e começa numa briga ali. Se você tem esse material disponível para ela, ela pode ir lá e sinalizar para você o que ela está querendo fazer, tá? E aí o PECs e tem a Libras, que é alternativa também, né? Comunicação por linguagem de sinais, tá bom? Então, vamos fazer uma primeira pausa para a gente ver se o pessoal está acompanhando. Então, assim, primeiro é importante lembrar a primeira live da Paty, no qual, então, a comunicação é um comportamento operante. Sim. É um comportamento que nós aprendemos, tá? E aí, tem 3 formas de comunicação. A comunicação não verbal, que é aquela da que eu não utilizo a voz, né? As palavras, escrita ou oral. E tem a comunicação verbal, que é o que eu utilizo as palavras, a comunicação falada ou escrita. Uhum. E a comunicação alternativa ou aumentativa, que é aquela da que a gente utiliza ou da linguagem de sinais, as Libras, ou das figurinhas, os PECs, ou algum aplicativo de comunicação, Isso. Enfim. Tá Exatamente. certo. E aí, lembrando da live da Aline, né, sobre os manejos de comportamentos, muitas birras acontecem por conta de acesso a item, a criança ela quer um item e ela acaba não conseguindo comunicar. Então, a comunicação também é importante para a gente estar fazendo esse manejo de comportamentos que a gente chama de inadequados. É isso? Acertou. Entendeu direitinho. Essa comunicação não verbal, antes que a gente siga, né, para falar, porque a gente vai entrar nela agora, tá? Isso. Ela tem intenção e tem significado também. Tá? Então, quando a gente manifesta essa comunicação verbal, a gente está comunicando. Lembrar sempre isso, tá? A gente quer a atenção de alguém, a gente quer partilhar algum interesse, a gente quer pedir ajuda, a gente quer interagir. E a gente utiliza ela, mesmo depois, a gente adquire a linguagem verbal, mas a gente continua usando a não verbal. O tom de voz, né? Uma linguagem não verbal, tá? Então perguntando se a Libras não é uma comunicação não verbal. A Libras, ela é uma comunicação não verbal, porque ela é mista, tá? Por quê? Porque ela usa de gestos, mas ela tem uma linguagem, né, bem definida por trás. Tá? Tanto PECs como Libras, eles são mistos, né? São aumentativos e não verbais. Porque no PECs, geralmente, quando você coloca PECs, você coloca a palavra impressa embaixo, né? E a Libras, ela tem uma estrutura de frase, né? Ela não é só um gesto assim de levantar o ombro, né? Ela tem toda uma representação que você constrói frases com ela. Por isso que ela é considerada uma língua, né? Uma língua, tá? Ela só não é falada e nem é escrita, né? Mas ela tem uma representação simbólica bem estruturada. Nós estamos sim ao vivo no Face, no perfil Cipité Autismo e no meu perfil pessoal, Amanda Prado.
Lá, por enquanto, só tem uma pessoa assistindo, só pra gente saber, mas vai continuar lá, porque lá eu sei que eu vou conseguir salvar caso aqui dê problema. Então, a comunicação não verbal, apesar de muitas vezes o desejado, o esperado, é que a gente... a criança fale, né? Vamos dizer, a gente está falando de criança, a gente espera que nossa criança fale. A comunicação não verbal, ela é importante também, então. Ela é a base, né? Ela é a base, a gente começa a se comunicar não verbalmente. É aí que a gente começa esse processo de comunicação, tá? O que é o primeiro passo, o choro. O choro, quando ele acontece, lembrando a questão da parte, quando a criança vem, ela chora, é um comportamento respondente, ela está respondendo àquele ambiente, né, novo, e ela chora, ela não sabe o que fazer, ela chora. E aí o que começa a acontecer? Né? Ela chora, a mamãe vem e dá o leite, ela chora, alguém vem e troca a fralda. E aí, esse choro começa a ter uma função de comunicação, né? Ela vai aprendendo que se ela chorar de um jeito, né? Ela vai ter acesso à mamãe, ao leite, aí ela vai chorar de outra forma, e aí vai ser a mãe já identificar, agora ela está chorando, mas agora é a hora de trocar a fralda, né? E aí essa relação, né, que vai construindo do choro e o que a mãe entende, vai fazendo com que a criança ela entenda que com o choro ela se comunica, né? O que acontece geralmente é que não pode ficar só no choro, né? E a criança, se ela não desenvolve uma estrutura não verbal de comunicação, ela acaba ficando só no choro. E aí ele não é funcional, ele tem uma função, mas ele não é funcional para a vida dela. Aí a gente tem que começar a perceber e construir toda essa parte que eu vou começar a falar agora junto com a criança. Tá? Então pensa lá, a criança está chorando primeiro, né? Ela Certo. comunica nesse choro com a mãe. E aí elas vão entrar num jogo que a gente chama de atenção coordenada. O que é isso, né? O que é coordenar a atenção? Vai ter a mãe e o bebê, ou o cuidador e o bebê, né? E eles vão começar a trocar entre si pequenos sinais sociais. O riso, né? O sorriso, a expressão facial, o tom de voz, a mãe fala fininho para chamar a atenção da criança. E aí eles vão começar essa comunicação, que é uma comunicação no começo, né? De mais emoção, né? Ela transmite muita informação emocional entre a mãe e a criança, né? Essa que a gente chama de atenção coordenada, né? Ó, tudo é uma escadinha, se você ver, né? Começa o choro, depois uma atenção coordenada, ela vai crescendo ali, né? Naquela evolução de comunicação com o bebê. E aí ele começa, né, a criança a crescer um pouquinho, começa aquelas brincadeiras sociais que são super importantes entre a criança e a mãe e o cuidador, né? Que é aquele momento que é só os dois, então é o serra-serra, é o fazer cosquinha na hora da fralda, depois no colo faz upa-upa, né? E aquela brincadeira entre eles, sem o objeto, o que ela vai fazer naquela brincadeira, né? Vai trocar emoção, sorriso, e além de tudo, ela pode começar a trabalhar o contato visual. Uma das primeiras funções comunicativas que a gente desenvolve depois do choro é o contato visual para fazer pedido, né? Então olha a oportunidade, você está ali brincando com a criança, serra, 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 e a criança está super empolgada. Aí você para, na parte que ela está mais ou para, espera ela olhar e aí você continua. E aquele olhar para você vai se tornar um pedido para ela. Então ela sabe, nossa, quando eu quero alguma coisa, eu olho para minha mãe, né? E olho para o que eu quero, né? E ela vai me entender. Aí começa essa relação aí, né? Do contato social, do contato visual, como uma forma de pedido, tá? Depois, né? Andréia, só para a gente fazer a segunda pausa. Eu vi o pessoal que está comentando, eu já coloquei público no Facebook, tá bom, gente? Vocês podem estar assistindo por lá. Desculpa, não estava público, só estava para quem tinha o meu pessoal adicionado. A outra coisa fizeram uma pergunta a respeito da comunicação alternativa e ecoico, então aí a gente vai responder no final. Eu já anotei aqui, tá bom? Que eu vi a Kalina, ela perguntando de novo, eu mandei uma pergunta em cima, enfim. Então, só para falar que a gente vai responder mais para frente, porque vai ter algumas coisas que a Andréia vai estar falando agora. Então, a gente está falando da comunicação não verbal, ela tem um processo, né? Começa com o choro diferenciado, o olhar, que é onde você tinha parado. Pode continuar a partir daí. Então, o olhar, né? Conforme essas brincadeiras vão ocorrendo, vai começar a ser uma forma de pedido também da criança, tá bom? Então, uma forma de comunicação, né?
fazer pedidos. E aí é interessante disso que você está falando, ver uma outra pergunta falando se a comunicação ela pode ser considerada uma interação social. Sim, ela é uma Sim, comunicação ela social, serve para ela é. interação social. O principal objetivo da comunicação é compartilhar interesses, né? Por isso que vou tentar não entrar nesse assunto antes de eu falar o que está Tá, escrito aqui para eu não me perder, tá bom? isso, continuamos. Vai, Então, olhar. olhar. Então é importante a gente começar, tá? Eu já estou falando assim, como a gente fazer isso na prática. A esperar esse olhar nas horas que a gente vai fazer as coisas com as crianças, né? Por exemplo, vou pegar ela no colo, né? Não simplesmente vai lá e pega a criança no colo, né? Você vai esperar, né? Você ter uma troca de olhar, pegar ela no colo, porque aí quando a chance dela te olhar quando ela quiser colo aumenta. Quando você vai entregar, né, mamadeira, qualquer coisa, né, para ela, né? Esperar ela olhar, né? Vocês terem uma troca de olhar e, e aí você vai construindo aí uma conversa com a criança. Aí a criança, né, vai começar, a gente vai fazer um outro processo, né, que só o olhar, né, a gente vai querer dar um passo à frente, né? A gente vai querer que ela comece a fazer um alcance dirigido para pegar as coisas, para ter acesso, que ela comece a levantar o bracinho. Quando você está chegando perto, a criança levanta o bracinho assim para pedir colo, né? Isso ela Isso é está uma forma de antecipando, ela está comunicação. comunicando com o corpinho dela o que ela quer, né? Uhum. Então, por isso que eu falo, se você chegar perto, não vai pegar direto, você vai esperar o sinal da criança, né? A gente, em geral, a gente antecipa e a gente acaba inibindo todos os sinais comunicativos das crianças sem perceber, porque na rotina a gente faz isso, né? É normal. Então, eu vou esperar o Certo. alcance dirigido, que eu vou falar agora. Essa questão é, a criança, ela tem que chegar perto do que ela quer e comunicar para a gente de alguma forma, né? Geralmente é levantando o bracinho para pedir. Então, vamos pensar como que a gente vai fazer, estimular essa habilidade, né? A gente vai esperar que ela se direcione, né, até onde ela quer. E a gente vai estar ali com o item que ela quer. Por exemplo, ela está querendo aqui, isso aqui é mamadeira, né? Estou lá perto dela, né? E ela está vendo que ela quer mamadeira, né? Eu não vou chegar e, ó, toma a mamadeira e entregar para ela. Eu vou deixar aqui, né? Se ela não... E ela vai levantar o bracinho para pegar. Vou esperar, ó, ela pegar primeiro. Peraí, onde é que está minha cama? Esperar ela pegar para eu largar, tá? Porque ela tem que buscar o que ela quer. A gente tem que estimular essas iniciativas na criança. Dela ir em busca do que ela quer, dela sinalizar que ela quer aquilo, tá? E é sempre o que a Malu falou. A gente tem que fazer menos para que a nossa criança faça mais. Porque se a gente fizer tudo por ela, a gente vai inibir a capacidade dela fazer as tentativas de comunicação, que são super importantes, né? Nesse processo aí que a gente quer construir de comunicação verbal, tá? Porque se ela não tem essa base, o verbal, né, é muito mais elaborado. Ela tem que ter a iniciativa, primeiramente, de se comunicar com a gente. E aí a gente... Então, não, tá ótimo, porque tem bastante coisa, a gente ainda tá no Tem primeiro muita coisa, gente. ponto. E Então, aí, só pra gente retomando, é lembrar do choro, depois do choro diferenciado, depois o olhar, o direcionar o braço, né, o alcance dirigido. A gente precisa sempre avaliar em que etapa do desenvolvimento a nossa criança tá e sempre, como a Andrea falou e a Malu também falou na live dela, exigir que ela tenha mais autonomia, né? Então a gente não vai facilitar, não tô falando que a gente vai dificultar, não vai. mas também a gente vai proporcionar que ela tenha oportunidades, né? E é uma coisa importante, sempre vai dar ajuda, tá? Porque a gente quer que ela aprenda no sucesso. Então, se ela não consegue essa habilidade, a gente vai ajudar, né? Levantando o bracinho dela, para ajudar para ela entenda como faz, né? A gente sempre faz de acordo com o que ela tá, né? Procurando dar um passo a mais, mas ajudando ela em todas as etapas, para garantir que ela tenha sucesso sempre, tá bom? Depois a gente vai querer o quê? Ó, o próximo passo é a criança apontar. E a criança aponta, né? Você vê? Ela sempre aponta porque ela quer. Mas às vezes ela não aponta, ela tá ali perto, né? Às vezes ela nem levanta o bracinho. Então a gente vai ter que fazer, né? Ensinar o bracinho, ensinar o apontar. E como a gente vai ensinar a questão do apontar, né? Vamos ensinar primeiro perto. Porque como que eu vou apontar lá longe se eu não consigo nem fazer, né? Esse dedinho aqui, né? Esse movimento. Então eu vou ter que primeiro pôr um item, né? De interesse dela na frente, pertinho, ó. Né? E aí eu vou ajudar para ela, né? Perguntando para ela, o que você quer? Aponta. Aí ela vai, ó, apontar. E se ela não conseguir fazer, a gente vai ajudar com a nossa mão, né? E a gente vai estar perto, ó, a gente vai garantir. Esse daqui, um vai para cá, outro vai para lá. A gente vai garantir que
que ela toque no item, né? Aí tocou, a gente vai entregar para ela. Isso. Tá perto. Aí depois a gente vai pondo cada vez mais longe para ela estender cada vez mais o bracinho, né? Até, ó, até tá bem longe, né? Lá em cima e ela conseguir saber como localizar, né, o que ela quer e apontar de longe, né, distalmente aí, tá? Sempre a gente usa para isso as coisas que são de interesse dela, que a gente sabe que ela quer, né? Então, no dia a dia, a gente tem muita oportunidade de saber o que a criança está querendo naquele momento para ensinar, né? São as oportunidades mais ricas que a gente tem no cotidiano da gente, tá bom? Foi a live que a gente conversou com a Malu. Isso Então, mesmo. depois dessa questão da comunicação não verbal, a gente tem a comunicação. Tem mais um ponto aqui que a gente não falou, Ah, olha. desculpa, faltou. Atenção Depois do compartilhada. apontar. Por quê? Ah, tá. Porque a gente quer compartilhar com o outro, né? E a gente tem que Isso. ensinar a criança, né? Quando a gente apontar, né? Ela olhar na direção do que a gente apontou pra gente, porque eu quero compartilhar o meu interesse com ela e quero que ela compartilhe o interesse dela comigo. E como que eu ensino isso? A gente só mostrando de longe, no longe ela não vai conseguir, a gente tem que ensinar perto. Então a criança tá ali, né? Vocês são a criança e vocês querem isso daqui, né? Eu sei que você quer isso daqui. Então eu vou lá. Isso. Ah, muito bem. Aí depois eu vou pondo para longe. Ah, esse! E garantir que o olhinho dela vai seguir meu dedo, né? Mas primeiro eu ponho perto, ó. Depois eu vou ir mais longe, até eu apontar e ela saber que ela tem que seguir meu dedo, né? Para onde Ou eu às vezes, direcionar, que eu quero falar ou você alguma pode coisa para ela. começar muitas vezes perto, né? E aí você põe perto e aí ela segue seu dedo até o longe também, se Isso, ela tá com dificuldade exatamente. no longe, Você né? tem Você que põe começar aqui aqui perto, ó, com o objeto e vai perto, lá. tá? Depois você vai aqui, ó. Ela vai seguir teu dedo. Tá certo. Outra Então, coisa, calma, que ela. calma, eu só ia falar. Isso é eu iniciando, mas eu quero que ela inicie também. E Aham. como eu vou estimular minha criança a iniciar compartilhar algum item de interesse comigo, passar essa função para ela. Vou ter o item de interesse dela, né? Que eu sei que é aquele que ela quer naquele momento, ó, vou colocar, ó, numa ziplock ou numa tape. É coisa que a gente sabe que ela não vai conseguir fazer sozinha. E eu vou deixar lá na mesa, que eu sei que ela quer, né? E aí ela vai querer brincar com aquilo e aquilo tá ali dentro, ela não vai conseguir. E a gente vai estar perto e vai falar assim, dá? Ajuda? Né? Ajuda? Aí ela vai, ó, pegar e vai trazer. Ou se ela não fizer, a gente vai ajudar ela a fazer isso, trazer aqui. Ajuda! Vou abrir, né? Muito bem. Controle, vou dar para ela. Então ela vai Então aprender a trazer as coisas para a mim. comunicação não verbal ela é muito importante, né? Tem Sim. todo esse processo que muitas vezes a gente não percebe e não entende a importância dele, né? Às vezes a gente não precisa colocar, né? Às vezes é um brinquedo que a gente pode tirar a pilha, né? Que para funcionar é alguma coisa que ela não sabe que ela tem que pedir para mim, ou a bolinha de sabão que está lá em cima que ela sabe que só está bem apertada e ela sabe, ela vai trazer para eu compartilhar com ela, para eu brincar, tá? Então é isso, gente, da comunicação não verbal. Então, assim, antes da comunicação verbal, vocês veem que tem muita coisa. Então, a gente precisa diminuir a ansiedade de eu quero que o meu filho fale e analisar em que etapa do desenvolvimento que a criança está e ajudar ela nesse processo do desenvolvimento. É uma escada, a gente tem que ir um passo de cada vez, a gente não pode pular para o último degrau, saltar dois, né? A gente tem que ir passo a passo, degrau por degrau dessa escada da comunicação não verbal, que é a base para depois a gente ir para uma comunicação verbal. É mais Né? eficiente, porque às vezes a criança até fala, mas ela não compartilha, ela não tem toda essa linguagem não verbal que também é importante para a comunicação, tá? Isso. Lá na frente. Isso tá mesmo. Bom? Então vamos lá. Então, o que é a comunicação verbal? A gente falou bastante da comunicação não verbal e da importância dela dar base para essa comunicação verbal, mas o que é a comunicação verbal? É sempre que a gente utiliza a palavra, quer dizer, a voz, né? Falada, né? A palavra falada, que é a voz, a vocalização, ou a palavra escrita, tá? Aí a gente considera que é uma comunicação verbal, tá? Que a gente está usando a nossa língua, né? No caso, a portuguesa, para falar, o português para falar e interagir. Né? Aí ela tem a comunicação, essa divide em dois, tá? Comunicação receptiva, Tá. como eu entendo a fala do outro, como eu entendo a fala, né, vocal ou a palavra escrita, né?
e tem a expressiva. É como eu comunico vocalmente ou por escrito, tá bom? Os meus interesses, o que eu quero compartilhar com o outro. Então, a comunicação verbal ela é dividida em duas: comunicação receptiva, que é a forma que a criança recebe um comando verbal, ou não, né? Depois, Ou né? escrito. E a comunicação expressiva, que é onde ela usa para ela expressar desejos, vontade dela, pode ser por fala ou escrita. Exatamente, perfeito. Tá. Então a gente vai começar então pela comunicação receptiva? Sim, a receptiva, que a gente lembra quando a gente mostra a avaliação para vocês, que a gente faz, que a gente chama de comportamento de ouvinte, né? Porque tudo é comportamento, lembra? Então, é como eu me comporto enquanto ouvinte do ambiente que eu estou, tá? Essa é a minha habilidade de ouvir e entender, tá, o ambiente. E aí... E antes de você seguir, só uma pergunta: qual desses dois a criança desenvolve primeiro? Olha, o que a gente sabe que ela desenvolve primeiro, tá? É o comportamento de ouvinte. Embora todo o processo, né, ouvinte, essa questão de ouvinte e de expressivo, Expressiva. vão acontecendo, né, quase que ao mesmo tempo, quase. Mas eles são comportamentos independentes, que a gente sabe que são, porque às vezes a criança fala, né, e às vezes ela tem uma dificuldade, o comportamento de ouvinte dela não é tão bom, né, ela não entende muitas coisas, né, e às vezes ela entende tudo, né, e não fala, né, ela não é vocal, né, e eles acontecem assim, entrelaçados, mas são operantes que são diferentes, tá? Tá certo. Então, esses dois, eles podem acontecer juntos, podem ser que um seja primeiro, o outro, né, pode ser que seja o de ouvinte primeiro e depois o expressivo, ou expressivo e não o de ouvinte, eles não são interligados, são comportamentos independentes, comportamentos operantes independentes. E são interligados, isso, sim. Mas eles não necessariamente eles vão se desenvolver os dois juntos, né? Não, não necessariamente. Às vezes tem uma defasagem em um quanto ao outro, tá bom? Tá Posso ótimo. falar agora como é que começa esse comportamento de ouvinte? Claro. Né? Então, a primeira coisa, a criança, ela tem reação ao ambiente que ela tá, né? E aí eu já vou falar de dois, né? O de ouvinte está aqui junto, mas tem a questão também do visual, que é importante também, né? Eu estou falando, vocês estão me vendo, vocês estão fazendo uma leitura visual, né? Vocês estão olhando o ambiente, então a gente precisa trabalhar os dois, tá? E como é que a criança desenvolve isso? Primeira coisa é localizar a fonte sonora. A gente tem que estimular isso nas crianças, tá? Principalmente as que têm dificuldade. Então, a criança está no ambiente, né? E a gente, como que a gente estimula, né? Ela está ali e a gente vai pegar o chocalho, pôr aqui atrás. Se ela não virar para olhar, a gente vai colocar na frente dela e vai ensinar ela a seguir as fontes sonoras, né? Os De som, barulhos. né? De tambor, canela, palmas, né? Para ela seguir. Depois com a voz também, né? Você fazer barulhos engraçados para ela olhar para lá, é uma voz. Ah, é a mamãe. Para ela começar a aprender a entender os sons do ambiente. Isso é importante para ela. E a parte também visual, tá? Ela tem que aprender a rastrear objetos, porque isso é importante para tudo que ela vai aprender na vida dela. Para fala, porque ela vai ter que rastrear onde é que está a informação, a pessoa que está falando aqui, onde é que eu vou prestar atenção. Eu vou ter que depois rastrear quando eu for aprender letras, quando eu vou aprender a escrever. E como a gente ensina esse comportamento, né, para a criança, se a gente vê que ela não rastreia, que ela não acompanha, o objeto sempre que a gente vai usar é de muito interesse, tá? Não sei, seja ele qual for. Pôr na frente e pôr aqui do lado, garantir que ela olhou pertinho, depois você vai pondo mais longe. Ela tem que começar a acompanhar com os olhinhos a movimentação das coisas no ambiente dela, tá? Para ela não ficar sempre focada numa coisa só e aí as capacidades de aprender diminuem, porque eu não estou lendo o meu ambiente, eu não estou reagindo a ele. Então, lembrar sempre de estar trabalhando essas habilidades com a criança em brincadeira, super. Tudo aqui que a gente faz, a gente trabalha, né, dentro de um contexto que seja motivador para ela, tá? Depois, outra habilidade que ela vai, em seguida, responder ao chamado do nome, né? Criança, depois você chama Maria, e ela olha, ela sabe que é com ela, mas ela aprende de uma hora para outra? Não aprende de uma hora para outra.
né? Muitas vezes a gente tem que ensinar, não é natural que ela vai aprender. Esse comportamento aí de responder a chamada do nome, no dia a dia, a gente usa em tudo que a gente vai entregar para a criança que seja um reforçador para ela. Olha, chegou a hora do suquinho. Aí vai chamar Maria, e ela não vai olhar, né? Se ela olhar, você já entrega, suco. Aí, mas se ela não olhar, você vai pôr na frente. Maria, garantir que ela olhe, levar perto dos teus olhos, suco. E aí, tudo que eu dou de positivo para ela, de agradável, vai estar associado ao nome. E aí, quando eu chamo a Maria, ela fala, opa, lá vem alguma coisa que eu gosto. Né? E procurar evitar falar o nome da criança em situações de bronca, em situações de muitos pedidos, porque a gente fala o nome o tempo inteiro. E aí a criança acaba não discriminando o que é nome, o que é fala, o que é ruído. Né? Então, deixar o nome condicionado a coisas que a gente vai entregar que sejam reforçadoras para ela. Tá? E também é importante nessa questão do comportamento receptivo, né, de ouvinte, que também a gente fale sempre com poucas palavras, né? Isso que eu vou entrar agora. Isso aí. É questão de seguir instruções simples, né? Como que a gente vai garantir que a criança esteja entendendo? Instrução simples. Não adianta falar, olha, pega um negócio que está lá em cima, né? Primeiro a gente tem que ensinar palavras simples, comandos simples, né? Dá. E dá o suporte visual, né? Gestual. Dá. Aí ela vai entender. Quando a mamãe falar dá, estendendo a mão, ela quer alguma coisa. Depois eu vou falar só dá. Aí ela já vai entender que só, né? Só ouvindo, ela reconhece o dá, o que significa. Sentar também, você vai falar para ela, senta. Mas ela não vai saber o que é, você vai ter que ensinar para ela o que é senta. Aí depois você vai ensinar, espera. A criança não sabe o que é esperar. Esperar tem um treino também, né? Não é de uma hora para outra, fala espera e ela vai entender o que é esperar. Ainda mais que é um conceito muito abstrato, né? Tudo a gente vai ter, tudo que a gente der para ela de palavra, né? A gente começa com coisas simples. Espera, coloca, né? E a gente dá o modelo. Pega, né? Pega, se deixa aqui alguma coisa na mesa, fala pega. O que é pega? Eu vou ensinar ela com a mãozinha? Pega. Ah, muito bem, né? A gente sempre vai ensinar pontualmente, tá? E uma coisa importante, sempre que a gente der uma instrução para a criança, a gente tem que fazer ela cumprir. Não é um castigo, gente, não é isso que eu tô falando. Ah, você vai ter que cumprir, né? Não é isso, a gente tem que ajudar ela a cumprir. Porque senão a gente não está dando significado àquela palavra. Eu falo para ela, pega, e ela não pega, e aí tudo bem. O que eu ensinei para ela? Nada. Se eu falar pega e ela não pegou, eu vou lá com a mãozinha. Pega! Muito bem, dá para a mamãe. Você tem que dar, mesmo né? mesmo que seja outros pedidos que você faça, que a criança já entenda o que é fazer, mesmo assim você tem que garantir que ela faça, né? Porque senão você está ensinando ela a não seguir a instrução, né? Ela não está ensinando nem a palavra, né? Nem a que significa aquilo, e nem que o que você fala, ela tem que seguir, porque é pro bem dela, né? Ela tem que seguir. E aí isso também no contexto escolar, né? A professora fala copia. Se ela não está acostumada a seguir uma instrução, ela também vai ter essa dificuldade de seguir a instrução de outras pessoas, né? Tá? E agora eu vou falar um pouco de seguir a instrução de 2 passos, que é isso que a Amanda falou, né? Primeiro a gente começa numa palavra só, depois a gente pega e coloca, senta e espera, a gente vai fazendo mais coisas, né? E o critério para a gente falar com a criança é saber se a criança não é verbal, eu vou usar uma palavra só de preferência, né, gente? Não vamos ficar falando, porque o que ela vai entender de tudo que eu falei? Né? Então a gente começa com uma palavra. Né? Depois que a gente vê que o negócio está indo bem, a gente passa para 2, 3 e vai construindo esse conteúdo de informação com ela, tá? Eu falei não é verbal, né? Em geral, porque às vezes ela não é verbal, mas ela entende tudo, tá? A gente tem que ver o grau de entendimento também ali, né? Como ela está recebendo, mas para garantir, você começa sempre com menos, tá bom? Então a gente tem dentro do comportamento receptivo, só para não ficar muito longe do que você falou no começo, eu tenho esse costume, todo mundo já sabe, de retomar, porque às vezes você saiu, o filho chamou, você perdeu a atenção, e aí você fala, nossa, mas o que ela falou antes? Só pra gente ir retomando. Eu sei que são muitas coisas, eu acho que a gente já tem meia hora de live, eu acho que essa live vai ser uma live um pouco mais estendida, mais longa, porque é um tema bem complexo. Mas só para a gente ir retomando sem tomar muito tempo. Então, dentro do comportamento receptivo, o comportamento de ouvinte, que a gente também chama, a gente tem a atenção ao ambiente, aos sons do ambiente.
Depois temos a atenção ao chamado do nome, para depois a criança ter o comportamento de seguir a instrução. Então, assim, se a criança ela não está tendo percepção do ambiente, é muito difícil dela seguir uma instrução simples de um passo. E depois a gente tem as instruções simples de 2 passos, onde você solicita que ela faça 2 coisas, 3 coisas, 4 coisas, 5 coisas, várias coisas seguidas. Mas E agora... vocês percebem que isso vai construindo junto, né? Porque a gente não vai ensinar o chamado do nome e a gente vai fazer esse aprendizado simultaneamente, tá bom? Isso. E aí a criança aprende a identificar itens, né? Porque ela não aprende, não é que ela aprende depois, mas simultaneamente ela aprende a identificar itens, porque você vai falar para ela assim, cadê o papai? E aí o papai vai estar do lado, né? Aí ela vai olhar para o papai e ela vai começar a identificar primeiro pessoas da família, né? Personagens ou brinquedos que ela gosta. Você vai perguntar, cadê o coelhinho, por exemplo, que ela gosta, né? E aí ela vai olhar, você vai falar, pega o coelhinho, ela vai lá e vai identificar o que você está falando. Aí ela vai começar a identificar as coisas que você vai nomeando no dia a dia dela, tetê, mamar, né? Suco. Ela vai começar a identificar isso. E vai crescendo. Depois ela vai identificar emoções, vai identificar ações. Você vai falar, caiu. Aí ela vai saber que caiu é quando, né? O objeto está aqui, vai para o chão. Ela vai ver naquela situação, você vai falar, caiu. Você vai ensinar um monte de coisas para ela, né? Que ela vai aprender a se comportar como ouvinte da tua fala de uma forma muito efetiva. Tá bom? E agora nós chegamos na comunicação expressiva, né? Que é o que todo mundo quer, né? Se expressar, quer ver as crianças pedindo, falando, né? Esse é o nosso objetivo maior, né? Mas lembra que antes disso a gente não pode, como o André falou, tem que ser associado sempre à questão da comunicação. Primeiro, a base, a comunicação não verbal, está bem estabelecida, bem fortalecida. E aí depois a gente trabalhar junto com o comportamento de ouvinte, o receptivo, que é entender a fala do outro ou a escrita do outro, para depois e junto também a criança ter a sua própria comunicação expressiva. Isso, expressiva verbal, né? Porque isso. Ela pode expressar não verbalmente também, né? Desculpa. Verbal. Lembra que a gente está falando de expressiva verbal, né? Que a gente está falando de fala. Isso. Mas antes disso, a gente tem um item muito importante, gente, que a gente fala sempre para as mães no treino, gente, vamos ensinar a criança a imitar. Aí a mãe fala, mas ele imita, ele vê a televisão lá, ele dança, né? Não é essa coisa espontânea que a gente está querendo falar quando a gente fala imitação motora, né? Que a gente começa O que é, então, essa imitação e qual a importância dessa imitação? Tudo que a gente aprende por imitação, tá? Então, tudo bem, ele está lá na televisão, ele está dançando, ele está imitando. Mas eu quero que ele imite você, o que você vai ensinar para ele, tá? E eu quero que ele imite com sucesso. Quero garantir que ele aprenda a ser um bom imitador, que eu seja reforçadora para ele, né? Que ele me siga, que tenha prazer nisso. Como que eu vou garantir? Como que eu consigo garantir, né? Pedindo coisas, né? Que eu posso ajudar ele se ele não fizer. Então, geralmente a gente pede, vamos começar a imitação motora grossa. Vou ensinar para ele na brincadeira, faz igual. Aí eu vou falar para ele, olha mamãe, faz igual. E aí levantei o braço. Se ele não fizer, eu tenho como ajudar para ele fazer e eu reforçar. Levanto o bracinho dele, legal, né? Aí dou um reforçador, que é um abraço. Cada um tem o seu. Pode ser cosquinha, brinquedo, comestível, não importa. Importa que ele se motive na brincadeira com você. Aí você, com o tempo, vai ser motivadora para ele e ele não vai precisar desses outros reforços, né? A brincadeira em si vai ser engraçada, vai ser divertida, tá? Mas inicialmente a gente pode precisar de reforço externo, que é o reforço, como é que é? Já foi falar, ele já falou sobre a parte que falou, né? O reforço, que é o reforço isso, na atividade. E assim, só como a gente já falou de comunicação expressiva, é legal quando a gente fala da imitação, esclarecer, porque às vezes a família fala assim, não, mas meu filho imita, quer ver? Fulano, bate palma. Mas aí eu tô dando uma dica para ele, que eu tô falando bate palma. Ele sabe, ele é um bom ouvinte. Ele sabe o que é bater palma. Mas ele pode não querer me imitar. Se eu fizesse assim, então ele tá dentro do comportamento que a gente acabou de dizer, que é o receptivo de ouvinte, ele segue a instrução quando você fala bate palma. Mas não necessariamente a gente não sabe se ele faz a questão de te imitar, que é olhar, ver o movimento que você faz e reproduzir esse movimento. Porque cada vez a gente vai pedir movimentos mais difíceis, né? Começa, né? E variado, né?
Eu quero que eu seja um exemplo e motivação para ele me explicar, para ele me copiar. Vou fazer assim, aí vou fazer assim, né? Isso tudo ainda posso dar ajuda para ele. Ó, se ele não fizer, eu falo, muito bem. Se ele não fizer assim, eu ajudo. Legal, até ele fazer. Mas e quando eu pedir para ele, para mostrar a língua, faz assim, faz assim. Puxa a língua dele. Não vou ter. Então, se ele não aprendeu essa brincadeira reforçadora comigo, eu não vou conseguir que ele faça. Muito menos eu vou conseguir que ele faça assim, ó. Que ele faça assim, ó. Pá, que ele me imite essas posições, que é o comportamento que a gente chama de ecoico, né? Que é de eu dar o modelo de fala e ele seguir. Como é que eu vou garantir se ele não aprendeu a ser um bom imitador, se essa brincadeira não foi divertida para ele? Por isso que a gente começa a Então, comunicação, tá bom? antes da gente trabalhar, não antes, mas a gente precisa avaliar o desenvolvimento da criança. Antes, quando a gente quiser trabalhar a comunicação verbal expressiva, quão bom imitador, né? Qual habilidade de imitação essa criança tem? Ela consegue imitar movimentos grossos? Ela consegue imitar movimentos finos com as mãos, né? Ela consegue imitar movimentos de boca, bochecha e língua, né? Para depois saber se aí sim ela vai conseguir imitar e reproduzir os sons, que é o ecoico. Porque a gente não pode pedir uma coisa para a criança, lembra? A gente quer que ela tenha sucesso, que ela acerte, é um ensino sem erros. Então, como é que eu vou falar para ela? Fale, pá, e ela não falar? Eu vou falar, tudo bem. Não posso fazer Não isso, falou. porque ela vai Então, eu tenho que garantir que ela tenha esse aprendizado e que ela se motive a aprender e fazer igual a mim. Porque aí eu vou ensinar tudo para ela. Então, a gente Então, garantiu que ela quando imita, esse né? Quando é isso, tá garantido. Ela imita, ela consegue imitar desde Ela tem movimentos grossos, prazer finos nisso. e É uma isso, brincadeira movimentos de legal. boca. Ela é reforçador para ela, isso. E aí, então, qual que é o próximo nível de aprendizagem? Bom, a gente tem que garantir também que a criança vocalize bem, né? Como que a gente aumenta a vocalização com as crianças? Porque às vezes a criança não vocaliza pouco. Como que a gente vai garantir isso, né? A gente vai aumentar a vocalização espontânea primeiro. Então a gente vai nas brincadeiras sociais, naquela brincadeira serra, upa, upa, a gente vai fazer barulhos com a boca, vai fazer, né? Né? Se a gente está lavando alguma coisa, vai fazer vai fazer pá na brincadeira, vai fazer todos os tipos de sons e vai ver, né? Como é que ela começa a reproduzir. E usar os que ela já faz, imitando. Por exemplo, a criança gosta de brincar, ela fica fazendo assim, aí eu vou fazer, vou fazer igual. Aí ela faz e eu imito. Ela faz e eu imito. E aí fica uma brincadeira, ela tá adorando imitar. Aí, de repente, eu proponho outra coisa. Aí eu vou, né, esperar, vai ver se ela me imita. Né? Vou começar a fazer esses jogos vocais com ela. E aí eu tô De forma garantindo que ela... dentro da rotina, de forma Isso. A natural, gente né? tem que fazer com que, suba o comportamento vocal da criança. Tá? E as brincadeiras são essenciais para isso, tá? E brincadeira forte, que a gente fala, né? Pular, brincadeira que leva o nível de vocalização lá para cima, né? Fazer cosquinha, né? Exatamente. Onomatopeias. Onomatopeias, tudo que vocalize ali e a gente usar esse comportamento a nosso favor depois. Então a gente viu que a criança já aumentou, ela já está vocalizando bem, que ela fala. A gente vai começar, né, a modelar os pedidos, né? Que a primeira coisa que a gente faz na vida é pedir, né? É incrível, a gente gosta de pedir porque a gente precisa. Então ela vai chegar perto do objeto que ela quer lá e ela está acostumada a apontar, lembra? Ela não vocal, né? E aí ela chega lá, ela aponta. Mas a gente sabe que ela já vocaliza nas brincadeiras, né? E aí eu vou falar assim, você quer isso, né? Esse daqui, fala A gente vai pedir alguma vocalização para ela, que a gente saiba que ela faz. Aí quando ela vocalizar, né? Olha, o celular, muito bem, entrego para ela. Eu vou começar a exigir algumas vocalizações dela para se comunicar, para fazer pedidos. E pequenas, né? Vamos fazer, peraí, uma pausa que tem muitas perguntas. Eu acho que é interessante a gente tentar responder que tem a ver nessa parte que a gente está. A Tereza perguntou, por exemplo, quando a gente estava fazendo essa parte da vocalização, mas ela tem alguma vocalização que eu não quero. Eu reforço essa vocalização ou não? Mas nesse ponto, que vocalização seria que a gente não quer que a criança Por exemplo, tenha? a criança grita. Gritar Gritando. não é vocalização, né? Chorar não é vocalização. Né? Vocalização é uma coisa intencional para, né? Tudo bem, chorar tá intencional, mas esse não vai funcionar, né? Por isso que a gente tem que garantir, né, que a criança já tenha
essa habilidade, né? Porque senão a gente vai acabar reforçando outros comportamentos. Se ela se jogar no chão, não vai ter acesso, não vai poder. Então, a gente vai colocar para ela fazer esses pedidos coisas que a gente, se entregar ou não entregar, não vai diferenciar no cuidado dela. Por exemplo, eu não vou fazer isso, exigir vocalização para ela ter acesso a leite, que no final eu vou ter que dar de toda forma, né? Vou deixar esses pedidos para itens que são preferidos, mas se eu não entregar naquele momento que eu estou pedindo a vocalização, não vai fazer diferença na rotina da minha filha, né? Não vou fazer isso para comida, não vou fazer isso para itens que sejam, assim, agrados, né? Agrados para ela. E A aí outra ela... pergunta. Desculpa, pode continuar. Posso continuar só terminando só o processo? Não, só porque tem algumas perguntas que senão, se a gente afastar muito, vai ficar ruim. Só vou terminar mais essa que foi que eu achei interessante. O treino de ecoico, ele só é permitido a partir do pré-requisito da imitação. Esse ponto, o que acontece muitas vezes? Não é necessário, mas muitas vezes se a sua criança ela não tem um comportamento de ouvinte, de seguir instrução, consequentemente não imitando, pode ser que ela até fale e tenha uma questão de ecoar, né, de ter o comportamento de ecoico, mas aí quando você vai propor um ensino de uma determinada de um determinado som que ela tenha dificuldade, se ela não tem bem fortalecida essa questão da imitação e de seguir a instrução, ela vai acabar não ecoando e você vai ensinar ela, como a Andrea falou, a gente trabalha com aprendizagem sem erro, então a ideia é que isso esteja bem fortalecido para que quando você for propor um som, uma sílaba, uma palavra, enfim, ela seja garantido que ela vá reproduzir. Isso, que ela vai reproduzir com prazer, né? Não é? E a gente tem sempre que estar reforçando. Eu falo, né? É que o que a gente está pedindo está muito difícil para o que ela vai receber em recompensa de reforço para ela, né? Isso. Não está sendo motivador. Aí a gente tem que motivar ela para que ela continue aprendendo. Tá? Então você pode fazer, sim, os dois treinos juntos, que nem a Kaline perguntou, sim, você pode fazer os dois treinos juntos, né? E ela fala da praxia da fala, mas também dentro da praxia da fala você também pode fazer o treino de ecoico e imitação, os dois juntos. Pode continuar agora, Andréia. Então, nós paramos na vocalização. Isso, a gente está vocalizando, né? E com sílabas só, né? Dá, né? Ou ela vê a mamãe e fala má, mamãe, pá, né? E aí a gente está reforçando. Quando a gente vê que ela já está hábil nisso, né? E a gente começa a ter sílabas para acesso. Duplicação de sílabas é o próximo passo que ela acontece. Então, ela vai ver o mamá, papá, ela duplica sílabas iguais. Depois, no processo, ela começa palavras simples, né? Mamãe, papai, né? E aí depois ela vai para palavras mais complexas. É tudo um aprendizado, tá? E a gente, se ela sabe que a gente está na complexa, a gente vai querer que ela fale palavras maiores. Depois a gente vai querer que ela use frases. Se a gente está ensinando frases, a gente vai querer, para dar acesso, que ela fale quero suco, né? Aí depois, mais para frente, quero o suco naquele copo, né? A gente vai sempre acrescentando mais coisas no procedimento que a gente está ensinando para ela, para a criança, tá? Ao mesmo tempo que a gente está ensinando esse comportamento, que lembra, se chama mando. O nome é bem específico, porque mando, né? Tudo aquilo que eu mando de dentro de mim, né? Até no Poder Judiciário tem os mandatos, né? Que tem que cumprir aquilo, né? É o mando, uma habilidade, um comportamento chamado mando. Junto com esse comportamento, a gente está trabalhando outros, né? Eu estou trabalhando o comportamento de tato, lembra, tato não é para análise do comportamento, não é a sensibilidade da pele. É uma habilidade de tatear o mundo, de saber o nome de cada das coisas, né? Então, eu vou quando eu entrego algum objeto para ela, eu vou estar dando o nome do objeto, né? Suco. Aí eu vou entregar suco, ela está entendendo. E vou pedir também, vou dar ensinando ecoico para ela, né? Se eu sei que ela já está falando, né? Se ela, por exemplo, ela não fala suco, mas ela fala para suco, eu vou falar suco, muito bem. E depois eu vou ensinar para suco, ou suco, né? O ecoico a gente sempre faz isso quando a gente ensina. A gente ensina uma palavra e pede para a criança repetir, né? E depois não bem depois, junto a gente também já está trabalhando outro comportamento que é intraverbal. Lembra? Que é o comportamento que a gente completa a fala da outra pessoa.
E desde cedo a gente tem que estar ensinando isso nas brincadeiras. A gente fala para a criança, o cachorro faz, au, au. E a gente espera, o cachorro faz, au, au. E aí, numa hora, ele vai falar, né? Principalmente essa, é vocal, né? Au, au. A gente pode ensinar nessa frase da vocalização, né? A galinha faz cocó, né? Ele consegue completar. Mas aí, ao mesmo tempo, cocó já passa a ser o nome da galinha, já passa a ser um pedido quando ela quer a galinha, cocó, e um treino ecoico quando a gente está ensinando para ela. Tá vendo? Tá tudo entrelaçado. E o Luiz Humbert está falando que você está conceitualmente precisa. Falou que está excelente. Olha, o Luiz Hubert era nosso querido supervisor, né? Ele participou do início desse processo aí com a gente, né? Tudo que a gente faz aqui, a gente está aprendendo, né? E a gente tem o compromisso de passar para vocês tudo que a gente aprendeu, tá? De uma forma que vocês entendam, tá? Então, tudo que a gente for aprendendo no decorrer da nossa experiência, a gente vai passar. Nosso objetivo é compartilhar conhecimento. Que vocês sejam tão, assim, entendidas, né? No desenvolvimento e como vocês vão interferir nele, quanto nós, tá bom? A gente está aqui para isso. O comportamento intraverbal vai crescendo também, né, gente? Aí a criança começa a interessar por música, né? E a gente ajuda na música, para no... Dona Aranha subiu pela... Aí ele completa. Aí depois a gente vai... Dona Aranha subiu. Aí ele vai pela parede. Aí a gente até, né? A gente começar só uma parte da pequena aranha e ele completar o restante. Completar frases simples a gente vai ensinar, né? Eu sento no... E a criança vai falar... sofá. Eu bebo suco no copo. E a gente vai brincando. Até responder as perguntas. Qual o seu nome? Andréa. Quantos anos você tem? Tá vendo? Aí a gente já tá fazendo perguntas referentes à própria criança. Depois ao cotidiano da criança. Para depois fazer perguntas mais ainda complexas, envolvendo onde? Onde você foi? Quando? Quando, então, é mais difícil, né? Que é questão de tempo. Tudo é um processo que a gente vai construindo junto e ensinando, né? Através do modelo, a gente dá um modelo, que é o ECOI, que esse ensino a gente está junto, tá? Tateando novas coisas, ensinando novas palavras. E aí vai se concluindo aí essa questão que a gente quer muito, né? Que é o comportamento verbal da nossa criança e que seja funcional para ela, né? Que ela consiga se comunicar, fazer perguntas, responder, contar as coisas. Esse é o sonho de todos nós aqui. Que legal. Bom, antes de você finalizar, a gente já está com 50 minutos, já vou pedir para a Paty fazer o sorteio.